Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, estou de volta. Hoje é 1º de janeiro de 2026. E minha oração é que o Senhor continue nos ajudando, nos guiando para nesse novo ano continuar aqui com vocês, juntinhos, meditando na palavra de Deus. Faça um propósito nesse ano de ficar firme aqui com a gente até o finalzinho, aprendendo. A gente posta cerca de 3, 4 episódios semanais e tem sido uma jornada fantástica. Hoje é o episódio de número 876. É muito conteúdo bíblico, muitas horas de estudo que a gente traz para vocês, uma bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico. A gente também estuda bastante, muitos outros comentaristas eruditos para trazer para você o que há de melhor no comentário bíblico em áudio disponível na internet de forma gratuita, um toque no seu celular. É uma forma de fazer um bom proveito das ferramentas que temos hoje disponíveis online para aprender mais da palavra de Deus. Eu estou aqui para contribuir com isso, sem cobrar nada de você. É uma entrega, um serviço para o seu crescimento espiritual, que esse é o propósito de Deus no nosso coração. E a gente espera permanecer nele até quando Jesus voltar ou até quando ele quiser. Hoje a gente vai continuar falando de Paulo perante Festo e Agripa. Foi muito interessante a sua defesa, o seu testemunho. Você encontra também nos outros episódios bastante reflexões sobre todo esse texto e contexto do capítulo. Hoje, Atos capítulo 26, parte 1, né? Episódio número 876, como já falei, 10ª temporada. A gente está quase no finalzinho dessa 10ª temporada, vai até o capítulo 28, Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai começar o livro de Josué e vai ser uma jornada fantástica. Nós aqui sempre alternamos um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, e tem aí para você outros 9 livros do Pentateuco e também os 4 evangelhos, além de Atos que a gente está finalizando. Em Atos capítulo 26, a gente pode dividir o discurso da defesa de Paulo de algumas formas. Vamos fazer uma divisão da seguinte forma. A história notável de sua vida, que são os versos 1 ao 18, a sua vida no judaísmo. Ele havia sido criado, como todos sabem, na seita mais rigorosa de sua religião, a de fariseu. Ele fora íntegro e determinado desde o princípio, um amigo da virtude e um servo da lei. Ele não sacrificou sua juventude ao vício, não, jamais. Ele nem se entregou aos meios da fraqueza e da debilidade física ou moral que os seres humanos possuem. É difícil acreditar que homens desse tipo se convertam tão rapidamente. Mas a ordenação ela não muda o coração, nem os cargos e privilégios eclesiásticos são meios de graça. Veja, houve uma acusação contra ele, apesar de uma paixão e um zelo ter atuado nele naqueles dias de não conversão, e ele não o esconde. Ele manteve a esperança farisaica da ressurreição dos mortos. O zelo dos judeus, por outro lado, contra o evangelho tendia a separá-los da comunhão viva com a religião de seus pais e das bênçãos da aliança superior, que substituiu a antiga. E esse zelo da incredulidade lhe era cego. O que havia de inacreditável na ideia da ressurreição dos mortos? O quê? A pergunta ela pode ser generalizada para o incrédulo que há em essência de tão inacreditável.
em qualquer um dos grandes objetos da fé cristã. A forma de crença pode mudar, mas a substância ela permanece de geração em geração. Houve sua própria resistência à convicção. Ele pode falar com sensibilidade a esses céticos ouvintes, pois ele próprio conheceu a dúvida e a resistência mais obstinadas. Ele estava iludido. Ele pensava ser seu dever opor-se a Jesus, e há uma alegria profunda e pura na confissão e na certeza de que a própria experiência sincera será proveitosa como guia, direção e advertência para outros. Ele está sempre pronto para falar sobre esse assunto e é uma de suas mais nobres qualidades. Atos 22, 1 Timóteo 1,16. A bendita transformação ele jamais esquecerá. Ele é uma maravilha viva para si mesmo e para muitos. Que os pregadores possam extrair o seu melhor material da experiência de seu coração e da sua vida. Os versículos 13 ao 18 apresentam a sua conversão, o esplendor daquela luz celestial que iluminou seu caminho de fúria cega jamais será esquecido. E o primeiro raio que rompe a noite do seu pecado e obstinação é digno de eterna lembrança e meditação. 2 Coríntios 4:6. A glória do Salvador, outrora humilhado, mas agora entronizado, supera tudo. Com a luz vem a voz que humilha e exalta, repreende e anima. A voz ecoa a voz secreta de sua consciência, até então na embriaguez de sua paixão, e o meio ouvido ou não ouvido de todo, mas é também uma voz mais sublime do que a da consciência que se autocondena. Ela é divina, perdoadora e animadora. Levante-se, Deus pode matar e dar vida. Uma voz semelhante foi ouvida no Monte Santo, em Mateus 17:7. Daquele momento em diante, Saul ele se reergueu como uma nova criatura em Cristo Jesus. E é a revelação do amor de Deus um pensamento mais poderoso do que todas as nossas dúvidas. Uma força na alma irresistível contra a nossa paixão, o nosso ódio, que deve nos vencer e na nossa humildade nos torna pela primeira vez verdadeiramente grandes diante de Deus. A sua ordenação ela pode ser vista como exemplo de uma verdadeira ordenação para a vocação sagrada, pois foi um ato divino. As orações e a imposição de mãos não bastarão para transformar o mundano em homem espiritual. É necessária a santificação e a unção interior. É preciso receber o poder do alto pelo qual o homem pode permanecer firme, testemunhar e servir. Ela designa para o serviço e somente para a honra através do serviço. Nem títulos dignos, nem riquezas prometidos a Paulo, mas foi trabalho e sofrimento até a morte. As melhores ordens que um homem pode ter são encontradas em sua capacidade de ensinar e na evidência do fruto de seu ensino. Paulo deveria ser testemunha não apenas daquilo que já tinha visto, mas também daquilo que ainda lhe seria mostrado. E assim acontece com todo pregador genuíno. O Senhor ainda tem mais luz e verdade para revelar a consciência do pensador e estudante cristão, tanto da experiência prática, da vida, quanto da sua palavra. Junto com a ordem vem a bênção, com a missão a promessa de proteção para o seu cumprimento. E o servo fiel de Cristo pode ter a certeza da mesma forma de que quando for designado para o trabalho, será defendido. A boa mão de Deus estará sobre ele, como aconteceu com Neemias, até que a sua obra seja concluída. A gente vê um esboço de sua obra, de sua vida aqui. O seu objetivo é a nossa instrução, abrir os olhos à conversão, converter os homens das trevas à luz, etc.
A compreensão da nova aliança, o reino da graça, para que recebam o perdão dos pecados, a glorificação, uma grande recompensa entre os santificados. A fé em Cristo é o meio para tudo. Ele vinha seguindo este programa divino, ele obedeceu sem hesitar a visão celestial e em vários lugares ele chamou homens ao arrependimento e à nova vida. Na busca fiel de seu chamado e por causa dele encontrou oposição. Contudo, foi sustentado pela ajuda de Deus. O seu ensinamento era apenas uma continuação e o cumprimento do antigo ensinamento dos profetas. E os 3 grandes pontos de sua pregação eram a humilhação de Cristo, sua ressurreição e o evangelho para todas as nações. Extremamente claro, direto, corajoso e consistente era o teor do seu discurso. Aí quando a gente reflete sobre o efeito sobre os seus ouvintes, a gente olha para Festo, para Agripa, para refletir um pouquinho sobre isso. Concernente a Festo, ele representa o cínico, indiferente em matéria de espiritualidade, ou a visão mundana do homem não espiritual. O caráter é discernido espiritualmente apenas pela simpatia interior e exterior. O melhor em Paulo foi mal compreendido, assim como o seu pior. Lutero disse que o mundo ele considera os outros prudentes enquanto são loucos, e loucos quando deixam de ser loucos e se tornam sábios. Saulo passou por sábio e capaz nos dias de sua fúria perseguidora. Mas quando ele caiu em si e se revestiu de juízo, ele foi considerado louco. A verdade profunda é que a exaltação do poeta, do profeta e do cristão dificilmente se distingue. Há um olhar superficial da loucura ou da embriaguez, e assim foi no dia de Pentecostes, e do próprio Cristo diziam: ele está louco, ele tem um demônio. João 10:20. Mas Paulo responde a Festo que a essência de suas palavras é verdadeira e o tom com que falou é racional. A história do cristianismo comprovou a veracidade disso. O mundo a longo prazo não é governado pela irracionalidade, mas pela razão lutando contra a irracionalidade. Em todo o reavivamento popular do cristianismo pode-se observar uma manifestação do que parece loucura e irracionalidade. Mas numa análise mais profunda, há um método nessa loucura. Quando a gente olha para Agripa, aí tem uma consciência despertada. Paulo reconhece nele os primeiros sinais de fé e ousadamente atinge sua consciência. Esses são os verdadeiros pregadores da corte, aqueles que não se deixam dissuadir pela estrela no peito, de perguntar se a estrela da manhã brilha no coração. Mas Agripa hesita. O que ele sente não confessa. Ele levaria uma vida dupla, representando uma coisa para o mundo e pensando em outra. Ele é o tipo de uma numerosa classe que seria alegremente abençoada se não fosse a porta estreita, o caminho apertado que eles não ousam trilhar. Lucas 13:24. Quão perto nós podemos estar da bem-aventurança e ao mesmo tempo quão longe dela. O coração pode ser tocado, o intelecto iluminado, a vontade despertada, a hora propícia chegada. E ainda assim, alguma corrente profunda de paixão, ela corre aos nossos pés que não atravessamos. Algum pecado astuto do peito impede a entrada dos bons anjos do arrependimento e da fé que desejariam entrar. A resposta de Paulo, as palavras levianas de Agripa revelam mais uma vez um forte contraste. Melhor ser prisioneiro de Jesus Cristo do que prisioneiro da paixão. Melhor a liberdade da alma redimida na pobreza do que o esplendor escravizado pela luxúria e pelo medo dos homens. Na sala de audiências, nós temos assim representadas as mais diversas atitudes em relação ao cristianismo. Paulo,
na plena inspiração da fé e da vida do Filho de Deus, Agripa convencido, mas não convertido, Berenice provavelmente duvidosa, Festo endurecido em um cinismo indiferente, alguns desejando pouco, outros muito, para se tornarem cristãos. Mas qual é a diferença prática entre ser quase salvo e completamente condenado? E assim, ao término do sermão, a audiência se dispersa, elogiando a eloquência do pregador, a coragem, a firmeza de sua postura. Há uma certa tragédia em cada dispersão dessa congregação. Cada um vai para o seu lugar, e um sabor de vida para vida ou de morte para morte foi provado por muitos. A defesa apostólica, ela teve uma postura de dignidade, gentileza, cortesia, um verdadeiro cavalheiro cristão. Mas o apelo aos fatos, houve a prova incontestável. Antes eu era perseguidor, agora sou discípulo. A proclamação de uma missão divina, demonstrando que havia razão em sua firmeza e confiança. Ele foi enviado por Deus e seria cuidado por Deus. Houve o desafio de testar sua doutrina e obra pelo padrão de Moisés e dos profetas. Aqueles que se opõem a ele são os verdadeiros transgressores. Ele é simplesmente uma testemunha. Essa é a verdadeira força de todo o povo de Deus. Eles edificam sobre a palavra que já foi dada. Eles demonstram a harmonia entre as escrituras e os fatos. O apelo pessoal incluído no discurso tanto aos judeus quanto aos gentios e os diferentes efeitos do discurso nos dois tipos de homens. Para o gentio era simplesmente loucura. Para o judeu apóstata era a voz de Deus falando à consciência adormecida. A ironia de Agripa significava resistência ao Espírito Santo, embora nenhum dos dois tenha se convertido. Ambos ficaram impressionados com a simplicidade, a sinceridade e a inofensividade daquele homem diante deles. Mas, novamente, a mão de Deus estava sobre Paulo. Se tivesse sido libertado, sua vida logo teria sido sacrificada naquele momento. A gente lembra da prisão de Lutero no castelo de Wartburg, que acabou sendo a sua proteção contra inimigos, onde ali ele acabou traduzindo o Novo Testamento para o alemão. Quantas vezes a verdade nos convence, mas não nos converte, como aconteceu com Agripa. O que ainda nos impede, meus queridos, de obedecer plenamente à voz de Deus, mesmo reconhecendo que ela é verdadeira. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar esse fantástico episódio. Tu és bom, Jesus. Você consegue tirar um tempinho agora? Dobrar o seu joelho, curvar sua fronte, se puder, apenas aí sentado mesmo onde você está, e orar comigo. Senhor, livra-nos de uma fé apenas racional, de um coração que tenta adiar o momento da obediência. O tempo oportuno é agora. Que a tua verdade não apenas nos toque, mas nos transforme. Dá-nos coragem para responder com fé sincera ao teu apelo, ao teu convite. Viver como testemunhas de Cristo, mesmo que isso às vezes seja pesado, duro, machuque, mas que a gente viva como testemunhas, que a gente caminha na luz. E caminhar na luz é o que nós precisamos muito, Pai, na tua luz, não qualquer luz, na luz do teu evangelho, na luz da presença do teu Espírito. Amém, amém, amém. Já é demais. Eu volto no próximo episódio, tá bom? Para a gente continuar meditando na poderosa palavra de Deus. Um abraço.
Até breve. Tchau, tchau.